Oi, meu nome é Flávia, sou professora de ciências aqui da EMEB Maria Adelaide Rossi, de São Bernardo. Estou fazendo esse vídeo para a gente conversar sobre um assunto muito específico que a gente trabalhou lá naquela atividade diagnóstica da semana passada, tá? Algumas perguntas que eu fiz, vocês me deram umas respostas que me deixaram um pouco preocupada com relação a como a gente encara essa pandemia, como que a gente se previne. Então, a gente vai estudar agora um pouquinho sobre a origem desse vírus, o que é um vírus, o que é uma pandemia, para poder, no segundo vídeo, que é a continuação desse, saber melhor como se prevenir, ver o que a gente pode fazer, o que esperar, né, da situação do Brasil agora, atualmente. Tá bom? Então, vamos lá começar. Vou vir aqui embaixo no cantinho, conforme eu vou mudando de lugar para não atrapalhar a nossa filmagem. Então, começando, né? Atividade sobre o vídeo sobre o coronavírus e essa pandemia de Covid-19. Aqui a gente já tem uma imagem de microscópio. Como é a carinha desse vírus, desse coronavírus aqui. Então, primeiro vamos falar o que é uma pandemia. Para entender, existem alguns outros termos que a gente até vai usar mais para frente. Primeiro, o que é um surto? O surto é quando a gente tem um aumento do número de uma doença numa determinada região. Algo pequeno, fácil de controlar. Por exemplo, um surto de piolhos numa escola, numa creche, tá? A gente sabe quem são os envolvidos, a região é pequena, a gente controla. Uma epidemia é quando a gente tem um aumento no número de uma doença acima do que a gente poderia esperar e não está tão delimitada a uma região. Perdemos um pouco o controle dessa região. Então, por exemplo, é o sarampo no Brasil. A gente praticamente tinha extinguido a doença no país e pela não vacinação, mais a entrada de alguns imigrantes que não eram vacinados também, essa doença voltou a aparecer no país. Perdemos um pouco o controle dela. Endemia é quando a gente tem uma doença que acontece naquela região e a gente já espera que ela vá acontecer naquela determinada região. Por exemplo, a malária no Nordeste. A gente já tem estudos que todo ano a gente espera cerca de 300 mil casos de malária por ano. Já é algo que se sabe, e isso é importante para políticas públicas, né? A gente já espera que isso vai acontecer, em qual época do ano isso vai acontecer. Uma endemia. Já uma pandemia é um número muito alto de uma doença, de casos de uma doença, e afeta uma região muito grande, no caso, o mundo. Né? Vários países e tem que estar presente em todos os continentes. Como é a nossa Covid-19, que está aí em 192 países. Completamente fora de controle, né? Então, nós estamos vivendo uma pandemia. Quem dita se é um surto, uma epidemia, uma endemia ou uma pandemia? Quando a gente fala em surto, epidemia e endemia, normalmente a gente está falando algo dentro de um país. Quem vai determinar isso é o governo desse próprio país. A pandemia, a gente já vai ter essa decisão pela OMS. A OMS, ela é uma agência da ONU, da Organização das Nações Unidas, e ela é própria para discutir as questões relativas à saúde, tá? Ela foi fundada em 48, não é nenhuma novidade, inclusive ela foi ideia da Comissão Brasileira na ONU. Qual é o grande objetivo? Para que surgiu a OMS? O objetivo dela é que todos os seres humanos tenham o mais alto atendimento em saúde, o grau mais alto de saúde. Esse é o grande objetivo da OMS. Essa é a grande briga que ela compra. Ela luta muito com relação ao HIV, a AIDS e o Ebola, né, nos últimos anos que a gente tem tido bastante surtos. Para a OMS, o que é dizer que as pessoas têm, todo mundo tem direito ao grau mais alto de saúde? Saúde é você estar, é um estado completo de bem-estar, tanto psicológico, quanto físico, quanto mental e social. Digamos que é um objetivo bem ambicioso, né? Por exemplo, boa parte das pessoas estão confinadas dentro de casa, mesmo sem ter pego a doença, estão com seu psicológico aí um pouco comprometido. Uma pessoa que vive na rua, ela não tem como estar saudável,
porque ela não tem um acesso fácil à água para lavagem das mãos, lavagem de alimentos, para preparar os alimentos. Então, a saúde ela tem que englobar todos esses aspectos, tá? E a grande função da OMS, como que ela quer atingir esses objetivos, é assim, é a cooperação da técnica. Ela quer que os países cooperem, eles dividam a técnica que eles têm, eles dividam a capacitação dos trabalhadores da área de saúde, eles dividam as formulações de medicamentos na pesquisa biomédica, que a gente compartilhe o nosso conhecimento, principalmente. E, logicamente, também arrecadando fundos dos países mais desenvolvidos para ajudar os menos desenvolvidos. Então, é dessa forma que a OMS luta para atingir aquele objetivo bem ambicioso, tá? Então, a gente teve no ano passado a OMS declarando que nós vivíamos uma epidemia, uma pandemia, e ainda estamos nela e não temos prazo para sair. Quem está causando esse problema todo? Um vírus. Uma imagenzinha aí de vírus. Os vírus são estruturas ultramicroscópicas. A gente precisa de microscópios especiais para conseguir enxergá-los, não é qualquer um. E eles têm vários formatos diferentes, vários, tá? É só para a gente ter uma ideia aí da diversidade dos vírus. Esse é um desenho, não são fotografias, são desenhos, são representações de como são os vírus. Mas o que são eles? Por que eu mencionei estruturas antes? Hoje aceita-se mais a ideia de que os vírus são seres vivos, mas não é um consenso, não é todo mundo que é a favor disso. Porque existe uma teoria geral, chamada teoria celular, que para você ser um ser vivo, obrigatoriamente você tem que ser feito por células. Imagina um prédio, nesse prédio ele é construído de blocos, de tijolos. Você não vê os blocos de tijolos, você consegue ver as paredes, né? Mas a estrutura desse prédio, na estrutura dele, juntando um pedacinho com o outro ali estão os tijolos dos blocos. Os organismos também são feitos assim. Tudo em você são células, tirando unha, cabelo, o resto são células, tá? São os nossos tijolinhos, um do ladinho do outro, grudadinho do outro, formando o nosso organismo inteiro, tá bom? E os vírus não têm células, eles são acelulares, e a gente vai estudar um pouquinho daqui a pouco a estrutura dele. Os vírus, eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Um parasita é um ser vivo que entra em um outro organismo, não só não traz nada de bom para aquele organismo, como prejudica. Por exemplo, sabe aquela pessoa folgada que chega na sua casa, abre sua geladeira, pega sua comida, pega o controle da televisão, coloca onde quer, põe o pé no sofá, não te trouxe nada e tirou ainda o que era seu. É um parasita. Às vezes a gente usa isso no dia a dia, essa linguagem ela vem da ciência. Então, o vírus ele é um parasita, porque toda vez que ele estiver dentro de um organismo, ele vai estar tirando desse organismo e não vai estar dando nada em troca. Intracelulares, porque eles parasitam dentro das células. E obrigatórios, porque eles só possuem algum sinal de vida, que a gente poderia dizer uma forma de vida, quando eles estão parasitando alguém. Fora do corpo, fora do organismo, ele é como uma poeira. Ele cristaliza como um mineral e não aparece em nada com outro ser vivo. Tá? Então, olha lá, ele não possui metabolismo próprio, ele não faz nada dentro dele, só que ele tem duas coisas muito importantes. Ele se reproduz. Primeira, tudo bem que para reproduzir ele escraviza a célula, mas ele se reproduz. E nessa facilidade que ele tem para se reproduzir, para criar cópias dele mesmo, ele gera cópias diferentes umas das outras. Nem sempre a cópia é perfeitinha, alguma sai diferente. Isso é uma mutação. E a mutação faz com que os vírus evoluam ao longo do tempo. Então, ele faz, olha aqui, tá até pra gente aqui, muito importante.
Por que a gente considera o vírus um ser vivo, né? Apesar de todo o debate. Porque ele reproduz, ele muta e ele evolui. Um objeto, um mineral, não faz isso, certo? Mas ainda é uma questão de muito debate. Pensa que um negocinho desse, tão pequenininho, que nem vida direito tem, causa um estrago do tamanho que está causando no mundo. Bom, quem é o coronavírus? Ele é novo pra gente? A gente nunca tinha ouvido falar nele? Não. O coronavírus é uma família de vírus. Tem vários vírus dentro dessa família. A gente conhece eles desde a década de 60. Só que lá na década de 60 a gente estudava ele como um parasita de boi. Porque ele não é exclusivo parasita de ser humano, muito pelo contrário. Eles só podem ser vistos em microscópio eletrônico, como a gente já tinha dito, né, sobre os vírus. Eles são muito pequenos. E eles receberam o nome de coronavírus pela aparência dele lembrar uma coroa aí. Essas espículas aqui para fora, né? Essas estruturas para fora, tá? Eles não causam só a Covid-19 na gente. Ele causa também alguns resfriados leves, simples, que ninguém morre disso. Resfriado tranquilinho. Mas eles também podem causar essas síndromes respiratórias graves. No caso, a gente tem 3 aqui que a gente vai falar. Muito importante agora. Eles são vírus zoonóticos. Ou seja, eles são transmitidos entre o ser humano e outros animais. Eles não são vírus tipicamente dos seres humanos. Eles passaram por animais, ele evoluiu até chegar na gente, tá? E como isso aconteceu? Na maior parte dos vírus e de algumas outras doenças que a gente vai tratar em outro momento, isso acontece porque o homem está invadindo cada vez mais a natureza selvagem. Pensa, por exemplo, uma parte do gênero dos coronavírus que são de maior importância para o ser humano, o reservatório, o animal, o hospedeiro original é o morcego. Ah, então vamos matar os morcegos porque o morcego passa coronavírus. Não, porque o morcego não passa coronavírus para o ser humano. A gente precisa de um animal intermediário para fazer isso. Então, um caso muito importante de um outro tipo de vírus que também tem hospedeiro no morcego, aconteceu da seguinte forma. O ser humano começou a devastar a floresta para plantar a palma, né, para fazer óleo de palma. Então, desmatou a floresta, tirou toda a diversidade de alimentação dos morcegos e plantou palma em tudo. Os morcegos não tinham o que comer e começaram a ir em direção às cidades para se alimentar dos pomares das pessoas, das frutas, porque é isso que o morcego come. Quase nenhum morcego se alimenta de sangue. São acho que 4, se eu não me engano, mas vou pesquisar melhor. A imensa maioria se alimenta de frutos e alguns pequenos insetos. Esses morcegos de vida selvagem que começaram a migrar para a cidade acabaram de alguma forma contaminando os porcos. E os porcos contaminaram as pessoas. Então o vírus ele foi evoluindo de hospedeiro até chegar no ser humano. Hoje ele causa uma doença chamada Nipah, que já é um alerta da OMS com enorme potencial para a próxima pandemia, o vírus Nipah. Tá? Então boa parte dos vírus acontecem assim. Existem alguns registros de doenças misteriosas aparecendo em Belém do Pará. Pará é o estado que mais desmata a Amazônia no Brasil, as pessoas desmatando para criar gado, tendo cada vez mais contato com animais selvagens, que são hospedeiros de vírus que a gente nem imagina, de bactérias que a gente não imagina. E a gente está começando a entrar em contato com essas novidades e tenho certeza que coisa boa não vai sair disso. É um dos outros fatores de por que a gente não deve desmatar. Por que a gente não deve tirar tudo para ter gado ou soja, acabar com a diversidade. Esses animais selvagens vão migrar para as cidades e vão trazer problemas com a gente, certo? Um pouquinho de como é a estrutura desse vírus. Deixa eu mudar de lugar aqui. Bom, esse é um desenho representando o coronavírus, tá? Importante para a gente são 3 estruturas que estão aqui. A primeira é essa roxa do meio, que é o RNA.
O RNA é a única coisa que está dentro desse vírus, não tem mais nada dentro dele, só o RNA. Esse RNA, ele é o material genético do vírus. Para quem nunca ouviu falar no que é um material genético, de uma comparação bem grotesca, ele é a nossa receita. Sabe quando você vai fazer um bolo, que você segue uma receita, ali estão os ingredientes e a ordem que você põe os ingredientes, quando colocar? O material genético é a mesma coisa. Tem lá toda a receita das proteínas que vão criar aquele organismo. Que hora elas vão se expressar, que horas essas proteínas vão ser produzidas, onde elas têm que ficar. Tudo isso está no nosso material genético. Se você tem penas, quantos dentes você tem na boca, se um dia você tem uma chance grande de desenvolver um câncer de mama específico, tá? Não são todos. Ou se você pode ter diabetes tipo 2. Todos os fatores que a gente carrega, que a gente traz dos nossos pais, estão no nosso material genético, tá? O nosso em específico é o DNA. O vírus ele pode ter tanto DNA quanto RNA. No caso do coronavírus, é o RNA, que é uma cópia simples. O DNA são duas fitinhas enroladas. O RNA é uma fitinha só, que tem toda a informação ali dentro, tá? Então, todas as características daquele ser vivo, se a gente pudesse montar um vírus, a gente teria que seguir essa receita, tá bom? Como que essa receita ela é decodificada por estruturas dentro da célula? A gente vai falar, quando a gente for falar da infecção, o que acontece com essa receita, quem lê essa receita, tá? Mas tá aí, quietinho, essa fitinha dentro do vírus. Dentro do que especificamente? Dentro desse envelope, tá? Chama envelope, é essa casca. É o que separa o que está dentro, o que protege o RNA dentro e separa do lado de fora. Como se fosse uma pele desse vírus, tá? E talvez a estrutura mais importante que a gente vai falar aqui agora, segunda, né, depois do RNA, é essa proteína chamada espícula, que fica na superfície do vírus, essa proteína verde que está aqui do lado de fora, tá? Ela é também, em inglês, é chamada de proteína spike, daí o nome proteína S. Ela é a chave que encaixa na fechadura das nossas células e permite a entrada do vírus. É assim que ele parasita as nossas células, ele tem que entrar. E para entrar ele precisa de uma chave. E todas essas proteínas em volta são a chave que esse vírus precisa para infectar uma célula, tá bom? Essa proteína que tá aí é que é usada para fazer as vacinas. Vamos falar sobre isso daqui a pouco de novo. Deixa eu vir pro cantinho. Qual é a nossa história com o coronavírus? Já que a gente falou que ele não é novidade, né, pra gente. Bom, quando que ele passou a ser realmente importante para nossa espécie? Foi lá em 2002, na China, que a gente teve o primeiro surto de SARS. SARS, em inglês, é a sigla para Síndrome Respiratória Aguda Grave. Ela surgiu lá, foi causada por um vírus, presta atenção no nome, ó, SARS-CoV. Ele se espalhou rapidamente por 12 países, então foi uma epidemia, só que ela atingiu países diferentes, perdeu um pouco do controle, mas não atingiu o mundo. Olha a diferença de 12 países da SARS, que são todos países vizinhos, né? Não foi muito longe dali, para o nosso Covid, com 192 países, né? Então, esse surto aconteceu entre 2002 e 2003, 8 mil pessoas infectadas, 800 morreram. É uma letalidade bem alta, muito mais alta do que a da Covid. Pouco tempo depois, em 2012, surgiu outra síndrome respiratória aguda grave, só que agora não foi na China, ela foi no Oriente Médio, surgiu lá, não é o mesmo vírus, foi um vírus diferente, que recebeu o nome de MERS-CoV, que é Síndrome Respiratória do Oriente Médio. Esse é o significado, tá? Também ficou ali na região, bem mais letal também do que o Covid, só que com um poder de transmissão menor. E em 2015, a gente teve o mesmo vírus que teve no Oriente Médio, apareceu na Coreia do Sul, de uma pessoa que havia viajado para o Oriente Médio. Então, ele não surgiu lá espontaneamente. Ele foi trazido do Oriente Médio para a Coreia do Sul
e teve um surto lá de 200 pessoas com 36 mortes. Então, com esse histórico, a OMS já tinha declarado que o coronavírus tinha um enorme potencial de causar pandemia. Já estava na lista de alerta da OMS, já tinham várias pesquisas no mundo indicando que provavelmente a próxima pandemia era de coronavírus. Isso já se esperava que isso fosse acontecer. E mesmo assim, nenhum governo se preparou para isso. Nem a própria OMS. Então, para continuar falando um pouquinho sobre a origem, falamos ali atrás que essa parte dos coronavírus, que são beta-coronavírus, que são mais importantes para nós, eles têm o hospedeiro natural, o reservatório natural e o morcego. O morcego nenhum morre de coronavírus, é um vírus que é dele, não chega a causar uma doença, só se aproveita dele, mas não causa uma doença. No caso da SARS, quem foi o hospedeiro intermediário? Foi o gato. O vírus evoluiu para o gato e do gato chegou nas pessoas. Nossa, vou mandar matar meu gato para não pegar SARS. Não é o mesmo vírus. A gente não tem relato nenhum de vírus de animal contaminado com SARS-CoV aqui no Brasil. Então, não é momento nada. Se acalma. A MERS passou por dromedário. O vírus evoluiu para dromedário e depois atingiu o ser humano. O SARS-CoV-2, que é o nome do nosso vírus da Covid, não sabemos de onde ele veio. Não sabemos. Todo mundo culpou lá, tomou sopa de morcego. Não, ninguém pegou da sopa de morcego. Tá? Não pegou, não é assim. Ele precisa evoluir para um intermediário para chegar na gente. Então a gente não sabe que animal foi esse. Existem algumas hipóteses, mas não conseguimos chegar nesse animal. Por quê? Porque a gente não sabe onde o vírus apareceu. E isso é muito importante. Exatamente a pergunta da agora. Quando surgiu o coronavírus? Quando que ele apareceu? Quando que ele passou do morcego para outro animal e esse animal contaminou o homem? Talvez a gente nunca vai saber. Agora a gente não sabe com certeza. Por quê? Mas foi no mercado de Wuhan? Não. O que nós sabemos é que o primeiro surto da doença, lembra? Quando aparece a doença, uma quantidade acima do normal, mas num ambiente restrito. O primeiro surto foi em Wuhan, no mercado de Wuhan, na China, em dezembro de 2019. Antes disso, ninguém nunca tinha ouvido falar no vírus. Mas será que ele não existia antes? Como que a gente pode dizer se a gente nunca procurou por ele? Depois do primeiro grande surto, começaram a procurar, será que ele não existia antes ou não? E vários estudos apontam que esse vírus já estava circulando no mundo semanas ou meses antes desse surto em Wuhan. Por exemplo, um estudo aponta que nos Estados Unidos, dezenas de pessoas já tinham anticorpos para o SARS-CoV-2, que é esse vírus da Covid. Ou seja, elas já tinham pego esse vírus. Mas onde elas se infectaram? Será que elas se infectaram dentro do próprio Estados Unidos? Será que elas se infectaram em viagens? Não sabemos. 4 países apontaram a presença desse vírus em amostra de esgoto, inclusive o Brasil. Semanas ou meses antes do surto na China. A Universidade de Barcelona identificou o SARS-CoV-2 em amostras que tinham sido congeladas. Então, as pessoas fizeram lá os testes, congelaram as amostras e viram 41 dias antes da primeira notificação oficial no país, eles já tinham casos de pessoas infectadas. Em 12 de março, lembra que o vírus apareceu, o surto foi em dezembro de 2019. Em março de 2019, já tinha pessoas infectadas na Espanha, mas ninguém procurou por esse vírus, porque não foi algo que se alastrou, foi contido. Esse vírus talvez não tivesse mutado ao ponto de chegar onde chegou, né? Um estudo publicado na The Lancet, que é uma revista respeitadíssima no mundo, mostra que o Covid-19, a pessoa que
que foi apontada como o paciente número 1 na China, naquele surto de Wuhan, ou seja, da onde as outras pessoas que ficaram infectadas partiu dessa, ela não tinha nenhum vínculo com aquele mercado de animais selvagens. Ela não frequentava e ela não conhecia pessoas que frequentavam. Então, ou seja, não pode ter surgido lá. O que os especialistas, os pesquisadores afirmam? Que dificilmente por meses estariam andando tanto esse vírus pelo mundo sem ninguém perceber. Mas por semanas, com certeza, antes daquele surto, com certeza esse vírus já estava rodando o mundo. Agora, as perguntas principais que têm que ser respondidas quando que o SARS-CoV-2, esse vírus, passou a infectar a espécie humana e de onde ele veio, de que animal ele veio. Então, isso ainda está para ser respondido. E no Brasil? Quando que esse vírus surgiu aqui no Brasil? Quando que apareceu no nosso país? Oficialmente, o Ministério da Saúde, na época, reconheceu que o primeiro caso foi em 26 de fevereiro de 2020, de um empresário que tinha ido para a Itália e tinha voltado de viagem para São Paulo. Foi tido como o primeiro caso de coronavírus no Brasil. Mas os pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina identificaram que esse vírus já estava no esgoto de Florianópolis em novembro de 2019. Em amostras do esgoto, eles já identificaram o SARS-CoV lá. Ou seja, lembrando, mais uma vez, o primeiro surto do mercado de Wuhan, na China, foi em dezembro. E em novembro, o vírus estava no esgoto de Florianópolis. Como que isso aconteceu? Pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz, que a gente chama de Fiocruz, apontaram que um mês antes do primeiro registro oficial aqui no país, já tinha Então, pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, apontaram pelo menos um caso da doença antes do primeiro registro oficial. Então, aqui o registro oficial foi 26 de fevereiro, eles falaram que já tinha pessoas doentes entre 19 e 25 de fevereiro no Brasil. Não se sabe como essas pessoas pegaram, se for por viagem ou se contaminaram dentro do país. Então, olha o perigo, a gente está tratando o vírus como se ele tivesse chego só em fevereiro no país, porque antes a gente não procurou por ele, não sabia que ele existia. Os dados do Ministério da Saúde são esses aqui, Primeiro caso em 26 de fevereiro. Primeira transmissão comunitária, que é a transmissão de uma pessoa para outra dentro do país, em 13 de março. E em 17 de março, a primeira morte confirmada. As pesquisas da Fiocruz falam que não, que a primeira morte ocorreu entre 19 de janeiro e 25 de janeiro de 2020. E os primeiros casos de contaminação de brasileiros aqui andando na rua foi entre 2 de fevereiro e 8 de fevereiro de 2020. E em 23 de fevereiro nós já tínhamos 10 óbitos. Entre 15 de março e 21 de março já deveria haver no mínimo 670 mortes. Então, lógico que a gente segue os dados oficiais por enquanto, que o governo não reconhece esses anteriores. Mas as pesquisas já mostram que esse vírus está há muito tempo já rodando, tá? Quantas pessoas já não foram contaminadas e quantas pessoas já não morreram, além das que estão sendo contadas por aí.